Graça e paz para você que está em casa, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que nesse momento a tua casa possa ser invadida pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo, e que a sua mente possa estar aberta, que o seu coração possa estar aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para trazer para a sua vida na noite de hoje. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos ler o capítulo 20, alguns versículos. Fica aí comigo, pega a sua Bíblia, fica aí comigo, porque vai ser importante você marcar algumas passagens, você marcar algumas palavras que Deus tem certeza que vai falar com você. Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar e além da Síria e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Queridos, o capítulo 20 ele vai contar, esse capítulo todo ele é incrível e ele é de um amor, de uma demonstração de amor e de cuidado de Deus para com o povo, para com Josafá, para com o reinado dele. E quando eu estava meditando sobre essa palavra, ela me pareceu tão atual e tão propícia para os nossos dias, para aquilo que a gente tem vivido, para todos os inimigos que têm se levantado contra as nossas vidas. Eu não estou somente falando do coronavírus, dessa época triste, dessa peste que nós estamos vivendo, mas de todos os inimigos que, além do coronavírus, têm se levantado contra a nossa vida. E nós sabemos, né, que Satanás, ele é o pai da mentira, que Satanás ele veio somente para roubar, matar e destruir, e tudo que ele faz durante todo o dia é tentar tirar a sua atenção, é tentar tirar a sua fé e tentar tirar o seu foco daquilo que o Senhor tem prometido para você e para mim. E aqui nós aprendemos com Josafá, com este grande rei que Judá teve, como certas atitudes, como se nós conseguirmos ter certas atitudes diante do Senhor na nossa vida, nós vamos fazer diferença. Que as atitudes certas, tomadas nas horas certas, elas fazem o céu descer sim, ela faz com que Deus estenda a mão sobre o seu povo sim, ela faz com que a gente olhe para a nossa vida e saia da posição de coitado para a posição de guerreiro. Nós precisamos, como corpo de Cristo, muitas vezes sair da posição de coitados para a posição de guerreiros, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós estamos enfrentando uma grande guerra. Nós estamos enfrentando uma guerra física, mas também vivemos uma grande guerra espiritual. O detalhe da guerra espiritual, ao contrário desta nossa guerra física contra este vírus, essa guerra física ela vai acabar. Ela vai acabar. Eu declaro em nome de Jesus que ela vai acabar. Ela vai acabar mais cedo do que a gente imagina. Mas a nossa guerra espiritual, eu queria poder dizer que amanhã ela vai acabar. Mas ela vai acabar o dia que o Senhor arrebatar a sua igreja, ou o dia que nós estivermos com Ele nos céus. Enquanto isso, nós estaremos em guerra todos os dias. A nossa carne militando com o nosso espírito. O Espírito Santo em nós contra o espírito maligno das trevas. E é a respeito dessa guerra, e é a respeito do nosso posicionamento como guerreiros e como filhos de Deus, que nós iremos falar um pouco essa noite. Josafá aqui estava enfrentando a pior ameaça externa que ele poderia ter no reino dele. A pior ameaça externa. Diz que os amonitas e os amonitas e os moabitas se juntaram, e mais um povo, os meunitas, eles se juntaram para pelejar contra Josafá. E esse homem, ele era um grande rei. Ele era um rei bom,
ele tinha títulos, ele tinha posição, ele era benquisto no povo, no reino dele. E ele toma atitudes dignas de um homem de Deus. Ele toma atitudes dignas de um homem que reconhece a sua pequenez diante do Senhor, que reconhece o quão nada ele é diante da glória e da grandeza de Deus. E ele vai diante do Senhor, só que ele não vai sozinho. Ele ensina o povo a ir junto com ele. E a adoração ao Senhor, o clamor, a humildade diante de Deus, faz com que o resultado que esse homem tem, diante do exército imenso que estava na frente dele, eu gostaria que vocês pensassem que quando se juntaram os moabitas, os amonitas e os meunitas, era muita gente. Era muita gente mesmo. E eu tenho certeza que muitas vezes nós acordamos e logo de manhã nós já somos socados pelo primeiro inimigo na manhã. E aí você chega no segundo dia, pá, toma um segundo soco. E no terceiro dia, na parte da tarde, pá, é outro. À noite, você chega em casa, você termina o dia, você está exausto. Quantos de nós chegamos no final do dia exaustos espiritualmente? Exaustos, não só fisicamente, mas parece que aquele dia sugou tudo que tinha dentro de nós. E esse homem, ele está vivendo exatamente isso. O nosso momento atual, né, nós, igreja, espalhada pelo mundo, corpo de Cristo espalhado pela terra, nós estamos vivendo um momento parecido. Muitos inimigos estão na nossa frente, né, nós como corpo e nós como indivíduo. Estamos vivendo um tempo de desespero, sim. Estamos vivendo um tempo de desesperança, porque muitos se pegam falando, isso não vai acabar tão cedo, isso vai durar ainda meses, não sabemos se vai ter cura, se não vai. Agora, tira o coronavírus dessa história. Suponhamos que não estivéssemos passando por isso. Quantas vezes o inimigo se levanta na sua vida para te trazer um cenário de desesperança? Quantas e quantas vezes o inimigo já levantou na sua vida para te trazer mentira? Porque tudo que Satanás fala, tudo que você ouve dele é mentira. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E é por isso que nós temos que ter a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração, porque ela é a verdade. Ela é a lâmpada para os nossos pés. E se nós estivermos calçados, se nós estivermos pautados na palavra de Deus, qualquer mentira que o diabo falar a nosso respeito ou para nós saberemos identificar. Ameaça na nossa saúde, estamos vivendo. A ameaça na nossa economia. Nós estamos num cenário paralelo, muito parecido ao que Josafá estava passando aqui. E aí ele começa a ter algumas atitudes. A primeira atitude dele está no versículo 5, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Pôs-se Josafá em pé. Meus amados, muitas vezes com as cargas que nós carregamos, com as coisas que nós acumulamos durante o dia, que nós acumulamos durante a vida, eu reconheço que nós chegamos em momentos que nós estamos totalmente prostrados, cansados, curvados, no chão. E quando nós percebemos que nós precisamos tomar atitudes certas, porque atitudes certas vão gerar reações certas, quando nós percebemos isso, nós fazemos igual a esse rei. Ele poderia estar no chão, ele poderia talvez, eu até imagino Josafá sentado, com a mão na cabeça e pensando, Senhor, o que eu vou fazer agora? Senhor, eu tenho esse exército inteiro de inimigo na minha frente, me diz o que fazer. E ele se põe de pé. Se nesse momento você estiver prostrado por qualquer coisa na sua vida que esteja te deixando para baixo, que em nome do Senhor Jesus você fique de pé nessa hora. Que em nome do Senhor Jesus, você seja agora, que você receba uma força que você não sabe de onde está vindo. Mas eu te digo que essa força vem do céu. Essa força vem do Senhor. E é Ele quem nos põe de pé. Foi Ele quem pôs Josafá de pé e é Ele quem nos põe de pé diariamente.
Se não fosse pelo Senhor, se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós não levantaríamos da cama, igreja. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção de como isso é grande? Se as misericórdias do Senhor não se renovassem todas as manhãs, nós não teríamos força para levantar da cama. Mas esse homem se levantou. E continua no versículo 7. Ele começa a falar com Deus. E ele começa a trazer à memória dele aquilo que traria esperança. Josafá começa a se lembrar, Josafá começa a ter um diálogo com o Senhor, e esse diálogo que ele tem é um diálogo tão sincero, e quando a gente lê na palavra que o Senhor procura por adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, eu também creio que o Senhor procura por pessoas, por filhos e filhas, que orem com sinceridade. Deus não quer orações bonitas, Deus não quer frases de efeito, Deus não quer que você tenha uma excelente oratória ou um vocabulário extenso. Deus quer que você abra a tua boca e você abra o teu coração e que você chegue diante dele com uma oração sincera, conversando com teu pai, conversando com teu melhor amigo, porque é isso que ele é. É isso que o Senhor é para as nossas vidas e nós não podemos nunca nos esquecer quem o Senhor é. Versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo. Versículo 9. Versículo 9 é a segunda atitude que Josafá tem. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti. Presta atenção. Vou repetir o início do versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, o nome do Senhor está na tua casa onde você está agora, o nome do Senhor está no leito de um hospital onde tem um filho dele, o nome do Senhor está onde ele é entronizado. Você consegue entender isso? Que o nome do Senhor está onde ele é entronizado? Pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Meus queridos, minhas queridas, Josafá mostrou um nível de fé tão grande nesse Deus. Josafá mostrou que ainda que o mal chegasse até ele, ainda que os inimigos chegassem até ele, ainda que a peste chegasse até ele, ele já sabia de antemão que Deus o livraria. Ou seja, é aquela velha música, aquele velho louvor, vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Estamos na prova? Estamos na prova. Estamos na peleja? Estamos na peleja. Mas vamos passar por isso de cabeça em pé. Vamos passar por isso adorando ao Senhor. Porque não é qualquer um que está passando, não. Estamos passando pela prova, mas olha só, quem está passando pela prova é um filho de Deus. Quem está passando pela prova é uma filha de Deus. E o meu pai está indo na minha frente. O meu pai está indo na minha frente. Se nós passamos pela guerra, saiba que existe um general na tua frente. E ele nunca perdeu uma batalha. Nunca. E não vai ser a tua. Não vai ser a minha, não vai ser batalha nenhuma que Deus irá perder. Ele nunca perdeu e ele nunca irá perder. E continua, versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas dele se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste por herança. Esse versículo fala de algo. Aqui ele está dizendo o seguinte: Satanás queria tirar a herança que esse povo tinha por direito. Satanás queria, os inimigos representados ali, vieram para lançar fora da possessão. Eles queriam retirar aquilo que Josafá tinha direito. O nosso inimigo, Satanás, o diabo,
ele tenta todos os dias retirar da nossa vida aquilo que é nosso por direito. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós não podemos permitir que Satanás ele chegue e ele nos roube. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho visto muitos e muitos irmãos e irmãs fugindo do diabo. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que para o diabo fugir de você, você precisa se sujeitar a Deus. Você precisa estar debaixo de uma palavra, você precisa estar estar na sombra do Onipotente. E aí sim, o inimigo verá o sangue de Cristo em você, o inimigo verá a marca de Cristo em você, e ele fugirá de você. Então, nós entendemos que nós só precisamos ter a atitude certa. Nós sabemos qual é a atitude certa. E por que muitas vezes tomamos a atitude errada? Se nós sabemos qual é o certo, e se nós sabemos qual é o resultado do certo, por que muitas vezes fazemos o que é errado? Por que muitas vezes nos desesperamos, nós nos deixamos enganar, nós nos deixamos abater, nós nos deixamos nos iludir? Nós sabemos o que é certo. E se você não sabe o que é certo, meu irmão, minha irmã, abra a palavra do Senhor. Vá meditar, vá fazer o seu devocional, vai buscar ao Senhor. Se você voltar um pouquinho, no capítulo 15, que conta as reformas de Asa, Josafá ele era filho de Asa, e Asa também foi um grande rei. E no capítulo 15, no versículo 2, diz assim: este saiu ao encontro de Asa, e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Eu gosto muito de dizer isso. Se você for de Gênesis até o Apocalipse, o Senhor nunca deixou de se revelar a qualquer homem ou a qualquer mulher que tenha ido buscar a sua presença. Ele nunca deixou de se manifestar para qualquer pessoa que tenha ido de verdade, verdadeiramente buscar a presença do Senhor. E foi exatamente isso que ele fez. Versículo 12, a terceira atitude de Josafá: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porém, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Meu querido, minha querida, quantas vezes você já se pegou no seu quarto, na sua sala, dentro do banheiro do seu trabalho, aqui na igreja, quantas e quantas vezes você já chegou diante do Senhor e falou assim: Senhor, não há força em mim. Não há força em mim. Eu não aguento. É muito problema. É muita guerra. É muita peleja. É muita luta. Eu não estou aguentando. Eu estou ficando fraco. Eu estou ficando fraca fisicamente, espiritualmente. É isso que Josafá chega. E ele chega com o coração dilacerado diante do Senhor. Ele chega com o coração rasgado, dizendo: Senhor, eu não consigo. Não há força em mim. Perceba que este homem era rei de Judá. Esse homem tinha um trono. Esse homem poderia ter o nariz em pé e falar: eu como rei, eu tenho a solução de todas as coisas. Eu como rei, eu tenho um título. Eu sou pastor da igreja, eu sou diácono da igreja, eu sou o líder do meu trabalho, eu tenho a resposta de todas as coisas. Esse homem fez o contrário. Ainda ele sendo rei, ainda ele tendo a posição mais alta que um homem poderia chegar, ele reconhece que as forças que havia nele já tinham ido embora. Que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Você imagina, igreja, meus irmãos, você imagina um rei chegando diante de Deus e falando assim: Senhor, deu ruim, eu não sei o que fazer. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu já orei assim algumas vezes, muitas vezes, de chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, não sei mais o que fazer. Eu não sei, mas eu sei. O que eu sei, a única coisa que eu sei é o que os teus olhos estão sobre mim. O que eu vou fazer, eu não sei.
Como que o Senhor vai resolver isso? Eu também não sei. A única coisa que eu sei é que o Senhor não está alheio à minha situação. E essa palavra eu quero que entre como uma flecha no teu coração essa hora. Eu quero que isso entre e que isso quebre qualquer mentira que possa estar no teu coração. O Senhor não está alheio àquilo que está acontecendo na tua vida. Você consegue dizer um amém de onde você está, na sua casa? O Senhor não está alheio, Ele não tem os olhos fechados para a sua vida. A palavra de Deus diz, meu querido, que o teu nome está escrito na palma da mão do Senhor, quando Ele estende a mão para abençoar. E são essas verdades que nós precisamos trazer para a nossa vida, trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. Porque de desesperança a gente está cheio. Estamos cheios de notícia, de desgraça. Pelo amor de Deus, desliga a tua televisão e abre a tua Bíblia. Desliga a tua televisão e abre a palavra do Senhor. Vai ler um livro que te edifique. Sabe, nós ficamos de picuinhas na internet, ficamos de briguinhas. E isso só alimenta tristeza, só alimenta desesperança. Alimenta raiva de irmão contra irmão, de parente contra parente. Não é tempo de estarmos separados. É tempo de nos juntarmos. O tempo é a hora de estarmos juntos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que não só aqui na Unidade em Cristo, mas nas igrejas espalhadas pelo mundo, nós iremos viver um tempo de unidade. Nós iremos viver um tempo de unidade, nós iremos viver o nome da nossa igreja. Chega de casa dividida. Em nome de Jesus, chega de divisão. Chega de divisão, chega de bandeira disso, bandeira daquilo, nós somos um só. E nós temos visto isso estes dias, que nós estamos sendo um só. Versículo 15. Oh Senhor! Versículo 15. Perdão, vou voltar no 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, rei Josafá, dá ouvidos você que está aí assistindo essa pregação. Dá ouvidos você que está aí assistindo pelo YouTube. Dá ouvidos a essa palavra que o Senhor vai liberar sobre a tua vida agora. O que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. A tua peleja não é tua, mas é de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender como Deus abraça a tua causa, como Deus te livra? A peleja não é tua, essa guerra não é tua. Muitas vezes ficamos cansados, ficamos abatidos, ficamos derrotados, porque queremos lutar lutas que não são nossas. Chegamos no final do dia esgotados, e o Senhor pergunta: meu filho, por que você está assim? Aí você fala: Senhor, porque o dia hoje foi uma luta. O dia hoje foi muito difícil. E Deus te fala: mas quem disse que eu te pedi para lutar? Quem disse? Você se desgastou porque você quis. A tua peleja não é tua, é minha. Coloca na minha mão, me apresenta a tua causa. Só que nós vamos ver que apresentar a nossa guerra para o Senhor, apresentar a nossa peleja para o Senhor, não é ficar de braço cruzado. Muitos fazem isso. Bom, então tá, eu tenho uma promessa, Deus me garantiu a vitória, então Senhor, está contigo aí. Toma aí, ó, toma que é tua. Não é assim que funciona. E nós vamos ver. A quarta atitude de Josafá está no versículo 17. Neste encontro, ele com os moabitas e com os amonitas, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Dá um aleluia aí na sua casa. Dá um aleluia onde você estiver. Dá um glória a Deus. Começa a agradecer ao Senhor. Queridos, o Senhor luta, o Senhor guerreia guerras que às vezes nós nem sabemos que existem.
O Senhor nos livra de laços, o Senhor nos livra de ciladas, que nós não temos nem ideia de que nós iríamos cair nela. E a gente, na nossa caminhada com Cristo, nós vamos aprendendo isso no nosso dia a dia. Às vezes as coisas saem do nosso controle. E glória a Deus por isso. Às vezes as coisas saem de rumo, né? É como se Deus recalculasse a nossa rota. E nós ficamos assim, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Parece que está tudo dando errado. E quando realmente parece que está tudo dando errado, é porque o Senhor está consertando. É porque o Senhor está arrumando. E aqui a quarta atitude foi, tomai posição. Tomai posição. Como igreja, tomai posição. Como filho de Deus, como filha de Deus, tomai posição. Como um homem, como uma mulher, tomai posição. Como um intercessor, um obreiro, um pastor, tomai posição. Aonde Deus te chamou para estar, assuma a tua posição. Se você for ver a armadura de Deus, lá em Efésios 6, a armadura, as peças, elas estão protegendo a frente da pessoa. Já reparou isso? É o escudo, é a couraça. Protege a frente. Por que não protege atrás? Por que Deus não colocou uma armadura na minha parte de trás? Porque atrás de mim tem a igreja. Atrás de mim tem o meu irmão protegendo as minhas costas. E eu protegendo as costas do meu irmão da frente, que está protegendo as costas do que está na frente. Tome a tua posição. E tomar a posição não significa... Vai lá para o teu quarto, fica lá relaxado de boa. Toma posição, começa a interceder, começa a orar, começa a adorar. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e essa é a quinta atitude que esse homem teve. Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aqui está o pulo do gato. É aqui que está o pulo do gato. É quando Josafá se prostra, e não só ele, o exemplo deste homem faz com que toda uma nação se prostre diante do Senhor. Pensa, qual é o exemplo que eu, que você, que nós estamos deixando para as pessoas que estão nos vendo, para as pessoas que estão nos cercando? Nós estamos deixando o exemplo da adoração ou nós estamos deixando o exemplo da murmuração? Nós estamos deixando o exemplo de sermos gratos ao Senhor ou estamos deixando o exemplo da ingratidão? Quando Josafá se prostra, quando o povo se prostra junto com ele, meu querido, minha querida, aqui vira a chave dessa história. Aqui vira a chave, aqui começa algo novo. Na adoração começa algo novo. Na adoração é liberado algo novo para a minha vida e para a tua vida. Sabe por quê? Porque quando a gente está no meio da peleja, quando a gente está no meio da guerra, ou a nossa guerra mental, na nossa guerra física, na nossa guerra espiritual, o que o inimigo quer é que você caia. O que o inimigo quer é que você desista. O que o inimigo quer é que você fale assim, meu Deus, isso é demais para mim, eu não estou aguentando. Quer saber, eu vou desistir desse negócio de igreja, eu vou desistir desse negócio de andar com Deus, eu vou desistir desse negócio de carregar a cruz, porque isso é pesado demais para mim. É isso que o inimigo quer, é isso que o diabo quer. Mas quando o inimigo vê você, nós, no olho do furacão, adorando ao Senhor, ele não aguenta. Ele simplesmente não aguenta. E aqui no versículo 19 diz: dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor. Atenção, eles começaram a louvar o Senhor sim, mas eles não louvaram o Senhor de qualquer maneira. Que a tua adoração a partir de hoje possa ser uma adoração. Chega de adorar o Senhor de qualquer maneira. Porque a palavra aqui diz que eles adoraram em alta voz sobremaneira. Eles não estavam lá, oh Senhor, Tu és o Deus, obrigada Pai.
Obrigada, Senhor, que tu livraste o povo do Egito. Aí a pessoa vai lá em Gênesis, começa aquela história toda. Não! Começa a adorar, mas pede para o Senhor colocar intrepidez na tua palavra, intrepidez na tua voz, intrepidez na tua oração. Começa a botar para fora aquilo que arde dentro de você. Por que nós não colocamos para fora aquilo que arde dentro de nós? Coloque para fora. Não se importe com quem está do seu lado, com o que a pessoa vai achar, se vão te chamar de crente fanático, se vão te chamar de santo. Ah lá, ó, tá toda santa ela, ah lá, ó, tá toda crentona. Tá nem aí. Eu não tô nem aí se estão achando que eu virei crentona, se estão achando que eu virei bi, tô nem aí. Eu quero é que o meu relacionamento com Deus cresça todo dia. Eu quero que o Senhor olhe para mim e possa dizer: olhei para a terra e achei na Renata uma mulher segundo o meu coração. E que o Senhor possa olhar para você agora, nessa noite, e falar: olhei para a terra e achei no Felipe, achei no Marcos, achei na Marilene, homens e mulheres segundo o meu coração. Pela manhã cedo, versículo 20, se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e lhe disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus. Crede no Senhor, vosso Deus. Creia. Creia. Se você está aí, fala comigo: vai passar. Vai passar. Vai passar. Renata, e o que eu faço enquanto não passa? Eu sei que vai passar, mas até passar, o que eu faço? Você adora. Você adora. Você adora de maneira ousada. Você adora de maneira como você nunca adorou antes. E as pessoas vão olhar para você e falar assim: tu tá louco? Tu tá maluco? Tu tá aí, ó, com a tua finança toda destruída? Tá aí sem vender por causa da crise? Tá aí sem vender porque o comércio não abre e você não tem cliente? E tu tá adorando? Ser adorador de verdade, querido, não é dar uma de maluco, não. Não é dar uma de maluco. Ser adorador de verdade não é fingir que as coisas não estão acontecendo. Não é mascarar a realidade, não é isso. Ser adorador de verdade é entender que não é pela força do nosso braço que as coisas vão ser resolvidas. Ser adorador de verdade é entender que ainda que os nossos olhos não vejam, nós cremos. E nós nos movemos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Se nós fôssemos sair de casa por aquilo que vemos, misericórdia, a nossa quarentena já teria começado há muito tempo atrás. Estaríamos todos trancados, depressivos, dentro de um quarto escuro, com medo de ir para fora. Versículo 21. No final ele diz: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E agora preste atenção no versículo 22. Porque eu declaro que em nome de Jesus, o que aconteceu aqui na vida de Josafá, o final dessa história, o final dessa guerra, eu declaro e eu profetizo na sua vida que vai ser o final da tua guerra e o final da tua história. O final dessa história triste, dessa história confusa que você está vivendo. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, tendo eles começado a adorar, pois o Senhor providenciou, o Senhor se mexeu, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Meu irmão, minha irmã, quando você começa a adorar a Deus, quando você começa a declarar o seu amor para o Senhor, o inimigo fica tão confuso, como ficou aqui com Josafá. Eles não entenderam nada. Josafá estava diante de um exército imenso, pronto para destruir ele, pronto para destruir aqueles que estavam com ele. E aquele povo começa a orar, e aquele povo começa a adorar. O povo ficou tão confuso, Satanás ficou tão confuso, que eles começaram a se matar entre eles mesmos. E é isso que vai acontecer na tua vida. Satanás vai te ver de pé. Satanás, se você tiver que se prostrar,
Se você tiver que estar ajoelhado com o rosto no chão, seja para adorar e para chorar aos pés do Senhor. Mas Satanás vai ver o seu modo de vida diferente. Ele vai ver que a partir de hoje você vai ter atitudes diferentes. E ele vai ficar desbaratado. Peraí, eu vim aqui para destruir e encontro esse menino de pé? Como é que é isso? Eu vim aqui para roubar e encontro esse menino adorando? Como é que é isso? E aonde é a adoração? Aonde é o trono de Deus? Apocalipse diz que Satanás tem um trono. Apocalipse diz que ele também tem um trono. Mas eu digo para vocês que aonde está o trono do Senhor, qualquer outro trono é obrigado a sair. Aonde você entroniza Deus, se você tem entronizado Deus na sua casa, é de lá que o inimigo vai sair. Se você tem entronizado Deus no seu trabalho, é de lá, quando você botar a mão na maçaneta e você entrar no escritório, no seu trabalho, ele tem que sair. Você não vai pedir, com licença, eu gostaria de pedir que o inimigo se retirasse. Não, não, ele vai sair, porque você vai ter entrado naquele lugar, debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma palavra lançada pelo Senhor. Sexta atitude, versículo 26. Ao quarto dia, se juntaram no vale da bênção, no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até os dias de hoje. Perceba que a vitória aqui foi conquistada. E eu declaro na sua vida que a tua vitória vai chegar. Que esse dia ruim vai passar. Mas que quando a sua vitória chegar, quando você avançar, quando você conquistar, quando você possuir, que você jamais se esqueça de onde o Senhor te tirou. Que os teus louvores não cessem. Que você possa criar o vale da bênção. Que você possa chegar no vale da bênção na sua casa, no vale de bênção da sua casa. E quando você estiver bem, quando tudo estiver bem na sua vida, quando as suas finanças estiverem ok, quando a sua saúde estiver ok, quando os seus relacionamentos estiverem ok, você possa continuar louvando ao Senhor. Não cesse de adorar a Deus. Muitas vezes Deus permite que passemos por certas coisas, porque Ele diz assim: meu filho, minha filha, eu estava com saudade de te ouvir orando. Eu estava com saudade de te ouvir adorando. Porque nós precisamos, infelizmente, reconhecer que muitas vezes nos prostramos, buscamos ao Senhor quando passamos por momentos difíceis. Mas quando estamos bem, esquecemos de onde o Senhor Deus nos tirou. E para finalizar, o resultado dessa história toda está no versículo 30. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 30. Assim, o reino de Josafá teve paz. Paz. Põe a mão no seu coração agora. Respira fundo. Começa a sentir a paz de Deus, que excede todo entendimento. É essa paz que o Senhor tem reservado para nós. É essa paz que o Senhor tem reservado para a sua igreja, para os seus filhos. É essa paz. Mas perceba o caminho que Josafá percorreu para que ele pudesse chegar a ter paz. Vocês conseguem entender? O caminho que Josafá percorreu. Muitos olham para a vida de uma pessoa e dizem assim: eu quero ser igual a ela. Eu quero ter o que ela tem. Eu quero receber o que Deus deu na vida dela. Mas você está disposto a pagar o preço que aquela pessoa pagou para que hoje ela tenha tudo que ela tem? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a acordar de madrugada? Você está disposto a mergulhar na palavra de Deus? Você está disposto a crucificar a sua carne? Porque nós fazemos isso, não é para ganharmos alguma coisa em troca. Nós fazemos isso para agradar ao Senhor. E a palavra dele nos diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Quando nós nos agradamos do Senhor, quando nós entendemos que Ele é tudo que nós temos e Ele é tudo que nós precisamos, a gente não tem nem mais coragem de pedir nada. Porque tudo que nós temos e tudo que nós precisamos está em nós.
Queridos, encerro essa mensagem com Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação da Escritura, tenhamos esperança. Esperança, não desanime. Meu irmão, minha irmã, seja lá pelo que você esteja passando na noite de hoje, não desanima. Não desanima. Que os seus ouvidos estejam fechados para as mentiras de Satanás. Que os teus ouvidos estejam fechados. Salmo 62, versículo 8. Confia nele, ó igreja. Confia nele, unidade jovem. Confia nele, você que está aí do outro lado me ouvindo a palavra do Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor em tempo de coronavírus. Confia no Senhor quando tudo isso acabar. Confia em todo tempo. Salmo 62, versículo 8. Derramai perante Ele o vosso coração. Derrama perante o Senhor o teu coração. Deus é o nosso refúgio. A palavra dele diz que o Senhor é o socorro presente na hora da tribulação. Nós estamos vivendo uma grande tribulação, isso não tem como negar. Não podemos fechar os olhos e fingir que não está nada acontecendo. Está acontecendo sim. E nós estamos vivendo isso sim. Não sabemos quando vai acabar. A certeza que nós temos é que o Senhor é o nosso socorro presente no tempo da tribulação. E sabe o que isso significa? Quando você tem um problema no seu carro, você precisa ligar para alguém, você precisa ligar para um socorro, para esse socorro chegar até você. Se você passa mal em casa, você precisa ligar para que alguém vá na sua casa te socorrer. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é presente. Você não precisa ligar, você não precisa orar. Ele já está presente no tempo da tua tribulação. Então adore. Fecha os teus olhos aonde você está agora. Fecha os teus olhos e durante alguns segundos, durante alguns minutos, ou se você quiser varar a madrugada fazendo isso, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está diante das nossas pelejas. Sabemos, Senhor, que as guerras que nós passamos não são nossas, é do Senhor. Nós te entregamos, Deus. Nós te entregamos a nossa vida. Nós te entregamos tudo que diz respeito à nossa vida. Cada emprego conquistado nós te entregamos. Cada emprego perdido, Senhor, nós te entregamos também. Cada pessoa com saúde, cada pessoa doente, nós entregamos tudo nas tuas mãos, depositamos no teu altar, trazemos, Senhor, e colocamos diante do teu trono, dizendo, Senhor, tudo que eu tenho, eu te entrego. Tudo que eu sou, eu te entrego. Porque eu quero, Senhor, é te adorar. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Eu quero te adorar, Senhor, porque foi para isso que eu fui criada. É para isso que nós nascemos. Para te adorar, Senhor. E quando nós estivermos nos céus contigo, estaremos, Senhor, junto com os anciãos. E nós cantaremos: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro. Santo, Santo, Santo é o Cordeiro. Eu creio, Senhor, que esse tempo está chegando. Eu creio, Senhor, que em breve estaremos juntos, Pai. Eu creio, Senhor, que nós iremos dizer diante da tua face: Santo, 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 Santo. E nós não nos cansaremos. Nós não cansaremos, Senhor. Se você que ouviu essa palavra, se você não conhecia
Jesus, se você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, aonde você estiver agora, se você quiser, mas somente se você quiser, se você entender que ser crente, que ser cristão não é ser bitolado, não é estar avesso às coisas que estão acontecendo, que ser crente, que ser cristão é um privilégio. Nós temos o privilégio de servir ao Senhor. Se você quiser nessa noite entregar a sua vida para o Senhor Jesus, aonde você está, você levanta a sua mão, porque o Senhor nos céus está te vendo. O Senhor, você levanta a sua mão e fala: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu não quero mais viver a minha vontade, os meus desejos, mas quero que o Senhor viva em mim. Escreve, Senhor, me recebe diante da tua presença. Me recebe. Se você fez essa oração, se você nunca tinha aceitado ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te convidar a mandar uma mensagem para a nossa igreja, para o nosso Instagram. Manda uma mensagem box, nós iremos entrar em contato com você. E assim que nós estivermos juntos, aqui na igreja, você vai vir aqui, vai falar: Renata, ou para qualquer outra pessoa, naquele dia que você orou, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Naquele dia que você orou, eu refiz a minha aliança com Deus. Meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre ti, o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti derrame, vire o seu rosto e lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.